Para ser criativo não tem hora e nem lugar, simplesmente acontece. Mas você pode facilitar o início desse processo, por exemplo, buscando inspiração através de palavras, textos, imagens, trabalhos de outros artistas. Resumindo, tudo o que estiver à sua volta pode ser inspirador e gerar uma explosão de ideias na sua cabeça, mas não deixe de registrá-las. Afinal, ideias repentinas escapam tão rápido quanto surgem, então anote para poder desenvolvê-las depois. E nunca deixe suas ideias guardadas, principalmente por medo da crítica. Exponha, você pode se surpreender com o quanto seu trabalho pode ser incrível. O processo criativo não é uma ciência, não tem fórmula exata. Então descubra sua fórmula, crie e divirta-se. Com 18 anos eu fui, acho que foi a primeira vez que eu fui a uma feira em São Paulo, a FENIT, que era um grande referencial de moda. E que era o Fashion Week de hoje, né? O São Paulo Fashion Week de hoje, que concentrava os desfiles, concentrava os lançamentos. E ali eu deslumbrei que era aquilo que eu queria para mim. Eu sou um apaixonado por futebol. Como eu não conseguia tirar o futebol da minha cabeça, eu transformei o futebol em algo que eu pudesse levar a minha vida adiante. Eu fui criado numa família de costureiros, mas nunca tive incentivo, né? Até porque eu sou de uma época desse grande preconceito e tal. Tanto é que quando eu comecei a vender roupa, que eu comecei com essa coisa de participar e tal, que eu saí do banco, que eu fui fazer um curso de corte e costura, minha família... Ninguém falou, mas você, claro, que pensa assim, vai virar uma bicha louca, né? E na época a referência era Clodovil, né? Você vê a mulher, vai virar Clodovil, quem faz moda é Clodovil. É que a gente tem uma, pelo menos a gente foi criado numa época que era, a gente escutava muito, poxa cara, vocês são muito criativos, você é muito criativo e eu não sou criativo. E para ser criativo, eu acho que todo mundo pode ser um pouco criativo. Acho que todo mundo tem um pouquinho de criativo dentro de você. Basta que você desenvolva e basta que você tenha técnicas. Existem técnicas de como ser criativo? Existem. Uma das técnicas é você ler muito, é você estar antenado em vários assuntos, é você ter uma aptidão muito grande de organizar o teu pensamento de alguma forma, nem que seja uma forma cognitiva, mas existem maneiras de você transformar uma ideia em algo que seja palpável, que seja transformado em produto. E o processo criativo ele passa um pouco por isso. É você organizar o teu pensamento, pesquisar muito e estar muito antenado com as coisas que acontecem no teu universo. E é um pouco do que a gente faz no dia a dia do Camisa FC. Depois de definido o tema, ele vira um pouco do teu café da manhã, almoço e janta, né? Porque ele não se dá de uma vez só. Definido o tema, depois você tem toda uma coleção para pensar em quantas estampas serão, masculina, feminina, infantil, quantas delas serão t-shirts, quantas delas serão regatas, quantas serão manga longa. E esse processo não para. É engraçado que a gente tem um escritório físico aqui, mas pensar em processo criativo sem achar que vai te consumir o tempo inteiro, eu acho difícil. Não tem regra. Não tem que estar sentado numa cadeira, numa mesa e tudo mais. Acho que a criação ela vem a qualquer momento. A minha inspiração sempre veio do que eu estava sentindo naquele momento, do que a minha antena estava percebendo e dentro de uma coisa que eu conseguiria fazer. Não adiantava, assim, a tendência agora é sul dos países da Europa Ocidental. Eu não vou poder viajar, eu não vou poder fazer. Para mim é muito mais fácil falar da Bahia, falar de uma que tem a ver com a identidade da minha marca. Isso é uma coisa que, desde o primeiro momento, eu frisei em conquistar. Então, assim, eu ouvi da Iesa Rodrigues, quando a gente entrou no livro dela, lá, os 30 estilistas lá, era essa coisa, Beto, você, em poucos anos, construiu uma coisa que tem gente que está há 20, 30, que não conseguiu, que é conseguir uma identidade.
Você olha o produto, você não precisa ver a etiqueta, você sabe que é seu. Você olha um desfile, você sabe que é seu. Tem a sua assinatura, tem o seu cheiro, o seu perfume. Então isso é legal, assim, de você respeitar também a sua essência. Não ficar tão, porque agora é isso que está usando, eu tenho que fazer também. Eu tive uma confirmação, uma história super engraçada. A gente já tinha loja no Barra Shopping, já inaugurou e tal, sucesso, teve inauguração e tal. Uma mulher chegou, uma mulher chiquérrima, que ela morava em São Conrado, no alto ali. E ela tinha uma casa que ela, quando construiu a casa, ela queria colocar um São Jorge, que é muito característico em casa de subúrbio, né? aquele azulejo. E o arquiteto proibiu ela, falou assim, vou fazer uma casa que tem uma imagem de São Jorge. E ela foi com a matéria, ela foi comprar a camiseta, ela tinha nascido no dia de São Jorge, ela falou assim, eu vou esfregar esse jornal na cara daquele arquiteto, porque isso aqui é moda, isso aqui é comportamento, ele vai botar o São Jorge agora na minha casa. Então aquilo foi tão engraçado assim, eu falei, gente, mas sem querer eu estou influenciando na vida de outra pessoa com uma atitude minha. Ela comprou a camiseta, eu não fazia roupa de mulher, ela comprou a masculina, mas ela comprou para provar assim, tipo, vai, tô junto, aposta, e você mexeu na minha vida. Isso foi muito engraçado, assim, e isso assim, isso e vários outros acontecimentos, de gente que comprou a camiseta, estava num banco, o banco foi assaltado, ela não sofreu nada, ela jura que foi por causa da camisa de São Jorge, e ela compra a camiseta até hoje, jurando que São Jorge é o protetor dela, ela acreditou. Então assim, esse aplauso, né, esse retorno, essa contrapartida, que eu falei assim, eu estou no caminho certo, eu acho que São Jorge está gostando, eu acho que assim, a proposta dele, de você acreditar, de você perseverar, de você lutar, tá rolando, então vamos em frente. Né? A gente já teve por exemplo, na loja do Via Parque, uma vez estava eu e Daniel lá, o shopping estava vazio, era um dia bem vazio mesmo, o shopping, uma segunda-feira. E o shopping também fica vazio. E aí, cara, o que aconteceu? A gente estava lá conversando dentro da loja, quando de repente para um cara na portaria na loja, na porta da loja, aí o cara olhou, soltou um palavrão, mas assim, um palavrão que acho que ecoou no corredor inteiro do shopping. A camisa que estava na vitrine, 10 ou 2, 10 minutos ou 2 gols. Eu tenho que levar essa camisa pra Itália. Aí eu falei, mas por quê, porra? Não, eu moro na Itália, eu vim aqui só pra pegar um documento aqui na Polícia Federal, mas eu moro na Itália e lá também é 10 ou 2. A peladinha lá de rua também é 10 ou 2. Me dá 5 camisas P, 5 camisas M, eu acho que eu vou levar tudo, porque lá a galera vai se amarrar. Uma termologia que a gente usava quando era criança, jogo de futebol na rua, a gente pegou, criou uma ideia, criou uma estampa, e essa estampa fez com que o cara voltasse à época dele, de infância, que deslumbrava, que é uma das épocas mais inesquecíveis que a gente tem na nossa vida, e que o cara comparou o Brasil com a Itália, que também é a mesma coisa. Quer dizer, isso juntou um monte de informação na cabeça dele, onde o cara soltou um palavrão gigante lá no corredor do shopping, e pra gente, a gente ficou porra em êxtase, porque aquilo ali pra gente é muito, muito bacana. Essa é a realização de um produto bem feito. Eu acho que essa é o parte final, é para ficar tudo completo. E usando um pouco daquilo que a gente falou, que na verdade quem inventou 10 minutos ou 2 gols não foi o Daniel, não foi o Fábio. A gente pegou uma situação que vem da história do futebol de rua e colocou num produto que está dentro do contexto que é a camisa FC, que é moda futebol. E uma coisa que a Complexo D fez foi ir na contramão, né? Porque é um caminho, né? Eu sempre falo com meus alunos hoje que eu preferi ser cabeça de rato do que rabo de leão. Não adianta você ser grande e ficar atrás de todo mundo. Era melhor você ser pequeno e ser dono do seu próprio nariz. Apresentar sempre a tua criação também eu acho bacana. Apresenta a sua criação. Você criou alguma coisa? Apresente. Por mais que você ache que não ficou legal, por mais que você ache que... eu acho que eu fiz uma bobeira aqui. Olha isso aqui que eu escrevi. Ou olha isso aqui que eu desenhei. Apresenta para alguém, porque pode ser que a tua visão seja uma visão muito crítica. É isso aí. E a ideia seja muito boa. Você achar que não vai
não, pô, a minha ideia não foi tão legal assim. Você pode estar achando isso, mas quantas vezes a gente já sentou aqui pra gente debater sobre criação de coleção e tudo mais, e a gente bota no ventilador as ideias mesmo, mas fala muita besteira. Eu e o Daniel, a gente fica rabiscando no papel aqui, falando um monte de besteira. E aí, às vezes eu chego pro Daniel e falei, Daniel, porra, tô com uma ideia aqui, não sei o que e tal, o que tu acha disso, Daniel? Porra, maneiro. Eu falei sem pretensão nenhuma, em cima da minha ideia, ele já teve uma ideia de uma estampa. Quer dizer, eu falei uma frase que era um contexto que eu não achava interessante, mas em cima dessa frase ele criou uma estampa que foi interessante para a coleção. É um pouco daquilo que a gente falou já antes. O processo criativo, ele tem técnicas de você buscar o melhor caminho para se chegar em algo que é o nosso, é a finalidade. No nosso caso aqui é uma coleção, é moda. Então se o nosso tema é Copa do Mundo, a gente tenta filtrar com palavras às vezes, Copa do Mundo, título, os times, histórias, todos os países que já participaram. Você vai fazendo um link das ideias com palavras que sejam relacionadas a essa ideia. E através disso, você vai aumentando o teu leque de opções. Então isso é um pouco de técnicas de como buscar uma melhor dimensão de uma ideia. Não queira ou não queira, é um pouco de brainstorm, né? É um pouco de chuva de emoções e de ideias. É um pouco de um brainstorm. É uma maneira excelente de se chegar numa criação. Aí fui fazer o concurso, fiquei entre os finalistas, né? E aí qual foi a minha estratégia, né? A minha verdade, o meu projeto estava ali. E aí eu comecei a entender que você tem que usar do que você tem e potencializar isso. Então eu queria se diferenciar, né? Então eu acho que se você tem muita grana, você pode comprar o melhor equipamento, contratar os melhores profissionais. Agora se você não tem, você tem que trabalhar a criatividade. Clássico uma ideia que a gente teve, e essa estampa ela ficou engavetada durante praticamente um ano. Foi uma camisa chamada Come, Bebe, Dorme. Era a estampa da CBD, antiga CBD. Contexto de novo de futebol. Antiga CBD, né? E embaixo estava escrito Come, Bebe, Dorme. Antigamente era a Confederação Brasileira de Desportos. Que chefiava o futebol no Brasil. Antiga CBF, antiga CBD. E aí a gente tinha essa ideia e tal, mas a gente achava, porra, cara, quem é que se auto vai intitular um Come, Bebe, Dorme? Ninguém vai vestir isso, ninguém vai querer se auto-intitular um Come, Bebe, Dorme. Você com esse perfil de artilheiro nato, nunca vou usar isso. Aí, até que teve um contexto de uma coleção, aí o Daniel falou, porra, o que tu acha da gente soltar? E eu, pô, Daniel, tem certeza? Tá bom. Você vai falar isso pro produtor? Ai, não. Eu falei, não, pelo menos na abertura, assim, para criar um impacto, porque tem essa característica, tem essa estampa. E até que em 2001, no desfile seguinte, eu fiz a coleção que era o Jorge de cada um. E aí eu fiz o desfile todo vermelho e branco. No final era uma procissão. Eu fiz um andor, aquelas coisas com as palmas e tal, São Jorge jogando pétalas, foi super emocionante. Assim. Os modelos carregando. Os modelos carregando, foi super emocionante. Assim, eu, para não chorar, eu fiz uma palhaçada. Eu me lembro que eu entrei na passarela e tirei a camisa, botei a camisa na cara, assim, fiz alguma coisa para disfarçar a minha emoção. O processo criativo ele também não se limita, aqui no nosso caso, somente às estampas, né? A gente corre muito atrás de modelagem, exatamente o que o Daniel estava falando. A gente está criando agora, a gente está pilotando, fazendo piloto de peças com criações nossas. A gente criou essa polo, por acaso, que a gente está usando, que já foi copiada por outras marcas também. E isso foi uma criação que, aliás, isso é bacana de comentar, porque foi essa polo que foi criada por nós, essa modelagem, a primeira modelagem, quando ficou pronta, o fornecedor, ele disse pra gente que essa camisa tinha gola de palhaço. E aí a gente ficou, pô, mas gola de palhaço? Não tem nada a ver com gola de palhaço. Essa camisa ela remete muito ao passado, né, das camisas dos clubes e tudo mais. E foi uma das camisas que mais vende até hoje. Então, quer dizer, uma criação que a gente teve, uma ideia que a gente teve, e foi criticada pelo produtor, e assim, mesmo assim a gente bancou a nossa ideia, a gente fez questão de fazer a camisa, porque a gente sabia
tinha quase certeza que ia dar certo, e até hoje a camisa é muito, muito, muito. Isso é outra coisa também que é bacana. Uma ideia, muitas vezes, vai ser recusada pelas pessoas que estão em volta de vocês e pelas pessoas que estão no entorno, vai ser recusada. A ideia nova, por ser nova, ela retrai muitas vezes. Então, tenham sempre um embasamento, tenham sempre uma certeza de que ela pode se transformar em algo concreto, porque fatalmente ela vai ter muita gente falando para você que, olha, você tá maluco, isso não vai dar certo. Isso começa dentro de casa. O processo criativo passa por você estudar, passa por você conhecer do que você está falando, passa por você gostar do que você está fazendo, ter paixão. Acho que já é meio clichê, mas é isso, não tem como fugir. Não faça moda se você gosta de comida, não monte um restaurante se você gosta de moda. Tem uma hora que você liga o foda-se também, né? E tipo, eu vou fazer o que eu quero, porque não é isso, né? Não tem a ver. Mas hoje, depois que você passa por todas as batalhas, que você é reconhecido, que você tem uma matéria no jornal, que você sai num programa, aí todo mundo te adora. Aí acho que tudo é perdoado, tudo se apaga. Mas isso foi até um dos pensamentos fortes para que a gente largasse banco, largasse, isso no nosso caso, né? Banco, largasse dinheiro, outras coisas, uma estrutura de empresas multinacionais para a gente grandes optar por salários, uma satisfação profissional. Eu acho que a gente meio que jogou tudo pro alto para ter essa satisfação profissional. E eu me lembro que eu tinha passado por um problema, né, que eu tive câncer com 16 anos. E aí a gente já depois de mais velha, a gente começou a ter essa ideia. Eu falei, Daniel, ou a gente escolhe optar pelo certo, que é trabalhar na multinacional e tudo mais, ou optar pelo aquilo que a gente gosta. Eu quero arriscar pelo que eu gosto, meu irmão. Eu não quero ficar minha vida inteira, eu não gosto de trabalhar, nunca gostei de trabalhar em banco, eu não quero ficar minha vida inteira trabalhando em banco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar alguma coisa que eu gosto de fazer para ter essa satisfação profissional. E aí foi onde a gente começou a desenhar a nossa ideia, nosso conceito de marca e tudo mais. Acho que partiu dali, de uma carência de ter essa satisfação. Porque, você vai na televisão, você vê muita gente falando, não desista dos seus sonhos, trabalhe com o que você gosta e tudo mais. E eu já tinha passado um perrengue quando moleque, quer dizer, meu irmão, a vida é tão rápida, tão ligeira, eu vou deixar isso tudo passar, eu vou tentar, vou meter minha cara aqui e vamos ver o que o bicho vai dar. E ele topou vir comigo e a gente tá nessa batalha aí até hoje.